Você consegue imaginar viver em um lugar onde milhões de pessoas lutam para sobreviver com menos de $2 por dia? Já pensou como seria dormir e acordar com fome, sem água potável, sem estrutura básica ou sequer um posto de saúde por perto? Bem-vindos ao Malawi, não só um dos países mais pobres, mas também um dos mais desafiadores de todo o continente africano. Quer saber o que faz do Malawi um país onde tantas pessoas lutam diariamente para ter o que comer e sobreviver? Então fique até o final, porque hoje vamos mergulhar de cabeça nos desafios que colocam milhões de vidas em risco todos os dias. Número 1. Localização e dados geográficos. Sem acesso ao mar, o Malawi está situado no interior do continente africano, cercado por vizinhos como a Tanzânia ao norte, Zâmbia a oeste e Moçambique ao sul e leste. Com uma área de aproximadamente 118 mil quilômetros quadrados, o país pode ser considerado pequeno se comparado a outras nações africanas. Mas sua densidade populacional é alta. Mais de 17 milhões de habitantes vivem ali. E o que falta em tamanho, sobra em diversidade. A geografia daqui é fascinante, com montanhas, vales e planaltos que criam cenários de tirar o fôlego. O Monte Mulanje, por exemplo, é uma das estrelas, com seu pico Sapitwa ultrapassando os 3.000 metros de altitude, sendo o ponto mais alto do país. O clima também tem sua dinâmica própria. De novembro a abril, as chuvas dominam. De maio a outubro, é a vez da seca. E como o relevo é variado, as temperaturas também mudam conforme a altitude. Calor nas áreas baixas e uma brisa fresca nos planaltos. Mas é impossível falar da geografia sem mencionar a verdadeira joia que dá nome ao país: o Lago Malawi. Número 2. O Lago Malawi. Com cerca de 29 mil quilômetros quadrados de área e profundidades que chegam aos 450 metros, o lago é uma maravilha da natureza, desempenhando papel fundamental na economia e na cultura malauiana. A energia que o lago transmite vai além da simples beleza natural. Ele é fonte de subsistência para milhões de pessoas que vivem em suas margens, oferecendo pescado fresco e sustentando a agricultura irrigada na região. Contudo, a sua grandiosidade contrasta com a realidade dura que acomete muitos malauianos, que mesmo vivendo à beira de um gigante repleto de recursos, enfrentam a fome e a pobreza diariamente, e já vamos falar sobre isso. Mas antes, vamos conhecer a cultura e esse povo tão especial. Número 3. Povo malauiano. Apesar de todos os desafios que enfrentam, o Malawi é conhecido como o coração quente da África. E não, esse título não tem só a ver com o clima ou com as belezas naturais, mas com o povo que vive aqui. Os malauianos são famosos por sua hospitalidade, gentileza e disposição quase natural para ajudar o próximo. Em comunidades rurais, é comum ver vizinhos se unindo para celebrar festivais, compartilhar refeições ou simplesmente dar apoio uns aos outros, mesmo quando os recursos são mínimos. E é exatamente esse espírito de comunidade que impressiona qualquer visitante. O país também é incrivelmente diverso. São mais de 15 grupos étnicos, cada um com suas próprias línguas, tradições e costumes. E claro, essa diversidade se reflete na culinária. O prato nacional, o nsima, é simples, mas cheio de significado. Feito de farinha de milho, ele é servido com acompanhamentos como peixe, carne, legumes e molhos. A música e a dança desempenham um papel fundamental na vida cotidiana, expressando a alegria, a espiritualidade e a resiliência do povo. E olha, a influência do Malawi vai além das suas fronteiras. Você sabia que a famosa música Aserege, do grupo Las Ketchup, tem inspiração na cultura do Malawi? Sim, a coreografia icônica da música é baseada em danças tradicionais do país, ainda que de maneira sutil e adaptada. Legal, não é mesmo? E já aproveita e já conta pra gente nos comentários, já dançou ou conhecia a referência malauiana nessa música? Número 4.
História. Por mais acolhedor e generoso que o povo daqui seja, a realidade é dura. Muitos malauianos enfrentam desafios que vão muito além do que se vê nas belas paisagens ou na cultura vibrante. E esses desafios, como você pode imaginar, não surgiram do nada. Eles têm raízes profundas na história de um país que, por décadas, foi explorado e moldado por interesses coloniais. Para entender o Malawi de hoje, é preciso olhar para o passado, mais especificamente para o final do século XIX, quando o território se tornou o protetorado da Nyasalandia, sob domínio britânico. O objetivo dos colonizadores era claro: explorar ao máximo os recursos naturais e usar a mão de obra local em plantações de chá, tabaco e algodão. Grandes extensões de terra foram tiradas das comunidades locais e entregues a colonos brancos. Enquanto isso, os malauianos eram relegados a terras menos férteis e forçados a trabalhar nas plantações, muitas vezes por salários miseráveis ou em troca de pequenos pedaços de terra para cultivar. Esse sistema de exploração não só desestruturou as economias locais, como também criou uma dependência perigosa da agricultura de exportação. Com o controle total do mercado internacional nas mãos dos britânicos, os malauianos perderam a chance de desenvolver suas próprias indústrias e buscar independência econômica. E os problemas não paravam por aí. A exploração econômica veio acompanhada de desigualdades sociais e políticas. O sistema educacional era precário e extremamente limitado para a população local. Infraestruturas como estradas e ferrovias foram construídas, mas não para beneficiar os malauianos. Elas serviam apenas para escoar produtos agrícolas destinados à exportação, deixando o país desconectado internamente. Quando o Malawi conquistou sua independência em 1964, parecia que o país estava pronto para começar uma nova era. Mas a realidade não foi tão simples. O que deveria ser um novo começo veio acompanhado de enormes desafios. O país herdou uma economia frágil, uma infraestrutura limitada e uma população com níveis alarmantemente baixos de educação e saúde. Era como tentar construir uma casa com as fundações já comprometidas. E para piorar, independência trouxe consigo questões políticas que até hoje definem o cotidiano do Malawi: instabilidade e corrupção. Número 5. Instabilidade política e corrupção. Desde que se tornou independente, o Malawi tem enfrentado um cenário político marcado por instabilidade. Golpes de Estado, eleições conturbadas e escândalos de corrupção não são eventos isolados na história do país. Eles fazem parte de uma constante que atrapalha tanto o desenvolvimento quanto a confiança da população nas instituições. E se engana quem acha que isso ficou no passado. É uma realidade que ainda está presente nos dias de hoje. Mas como o Malawi chegou a esse ponto? Parte da explicação está na estrutura política e econômica herdada do período colonial. Quando o país se tornou independente, seu primeiro presidente e ditador, Hastings Kamuzubanda, assumiu o controle com uma postura autoritária que marcou o Malawi por quase 3 décadas, de 1966 e 1994. A banda governou com mão de ferro, sob um sistema de partido único, onde a oposição praticamente não existia. A corrupção era parte do sistema, com recursos do Estado frequentemente sendo desviados para beneficiar o presidente e seus aliados. Durante seu governo, a concentração de poder e a ausência de transparência criaram uma base frágil que ainda influencia o país. Com a transição para a democracia em 1994, muitos esperavam que as coisas mudassem. E de fato foi um marco importante. No entanto, a instabilidade política permaneceu. Eleições conturbadas e denúncias de irregularidades continuaram a colocar o Malawi em situações delicadas. Um exemplo recente é o das eleições presidenciais de 2019. Depois que Peter Mutharika foi declarado vencedor, a oposição acusou fraude, e o país entrou em um período de protestos e tensão. A situação foi tão grave
que a Suprema Corte anulou os resultados e ordenou uma nova eleição em 2020. Foi quando Lazarus Chakwera foi eleito presidente. Embora tenha sido uma vitória para a democracia, o episódio mostrou como as instituições do Malawi ainda enfrentam dificuldades para garantir estabilidade e transparência. Número 6. Saúde e educação. Quando o assunto é qualidade de vida, o Malawi está longe de ter boas notícias. O país ocupa as últimas posições no Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, das Nações Unidas, refletindo sérios problemas em saúde, educação e renda. A expectativa de vida é baixa, girando em torno de 65 anos, e a mortalidade infantil ainda é alta. Doenças como HIV/AIDS, malária e tuberculose afetam milhares de pessoas todos os anos, colocando um peso enorme em um sistema de saúde já frágil. Em muitas áreas rurais, hospitais e clínicas simplesmente não existem, e aqueles que precisam de atendimento médico básico muitas vezes têm que caminhar quilômetros para encontrá-lo. Na educação, o cenário também é preocupante. Apesar de o ensino primário ser gratuito, as escolas enfrentam inúmeros desafios: salas superlotadas, falta de materiais e professores despreparados. Não é raro encontrar jovens, especialmente meninas, abandonando os estudos antes de concluírem o ensino básico e buscarem outras formas de ganhar a vida, como a prostituição, por exemplo. E o problema vai além da saúde e da educação. O acesso à água potável e saneamento básico é limitado. Para se ter noção, apenas 60% da população tem acesso à água limpa, enquanto apenas 25% contam com saneamento adequado. Ou seja, milhões de pessoas ainda dependem de fontes de água inseguras, como rios ou poços contaminados. E a defecação a céu aberto é uma realidade tanto nas áreas rurais quanto nas urbanas. O exemplo mais emblemático dessa realidade é Ndirande, maior e mais temida favela do Malawi, em Blantyre, que falaremos a seguir. Número 7. Favela. Ndirande, uma das áreas mais densamente povoadas do país, é um símbolo da luta diária pela sobrevivência. Localizada a poucos quilômetros do centro de Blantyre, a segunda maior cidade do Malawi, Ndirande é lar de mais de 200 mil pessoas, vivendo em condições extremamente precárias. No mercado local, você encontra de tudo: roupas de segunda mão, frutas, peças de carros e até caixões. O contraste é brutal. De um lado, o comércio informal que mantém a economia da favela viva. Do outro, o rio Nazolo, que durante a estação seca é um esgoto a céu aberto e na estação chuvosa se transforma em uma corrente perigosa, capaz de arrastar casas, crianças e até pontes. A taxa de desemprego aqui ultrapassa os 90%, mas isso não significa que as pessoas não trabalham. A maioria dos moradores sobrevive de empregos informais, como carpinteiros, mecânicos e domésticas, muitas vezes em bairros mais ricos. É comum ver um grande fluxo de pessoas deixando a favela a pé todos os dias para trabalhar em serviços mal pagos. O dinheiro que ganham é usado para comida, roupas, taxas escolares e, aos poucos, para reformar suas casas. Nos fins de semana, as igrejas locais se tornam pontos de encontro, enquanto os bares oferecem um breve alívio da dura realidade. Para quem visita pela primeira vez, as condições podem parecer chocantes. Ruas lotadas, caixões sendo vendidos à beira da estrada, crianças brincando em meio à lama. Mas, para quem conhece de verdade, o que se destaca é a força do povo. Por trás de cada dificuldade, há pessoas tentando construir uma vida melhor, dia após dia. E essa realidade não é exclusiva de Ndirande. Pelo contrário, ela se repete em muitas partes do país, onde 70% da população vive em áreas rurais, dependendo da agricultura de subsistência para sobreviver. Pequenas plantações de milho, mandioca
e outros alimentos básicos são a base da economia de muitas famílias, isso quando o clima permite. Número 8. Fome, agricultura e mudanças climáticas. A fome é, sem dúvida, um dos problemas mais graves enfrentados pelo Malawi. Segundo o Banco Mundial, cerca de 72% da população vive com menos de $2 por dia. E, infelizmente, essa situação só tem piorado nos últimos anos. A pandemia de Covid-19 só agravou a crise. Com um crescimento econômico que já era lento, o país viu a insegurança alimentar e os preços dos alimentos dispararem. A agricultura, que emprega a maior parte dos malauianos, está no centro dessa questão. Aqui, a maioria das plantações depende exclusivamente da chuva para a irrigação, o chamado sistema de sequeiro. É uma prática comum em países com poucos recursos, mas que deixa os agricultores vulneráveis quando o clima não coopera. E no caso do Malawi, o clima tem sido um inimigo constante. Secas severas e inundações devastadoras causadas pelo El Niño têm arruinado colheitas inteiras, deixando milhões de pessoas sem alimento. E quando a produção agrícola cai, os preços sobem, afetando ainda mais as famílias que já vivem no limite. E se você acha que isso é exagero, basta lembrar o filme O Menino que Descobriu o Vento, disponível na Netflix. A história real de um jovem malauiano que construiu uma turbina eólica para ajudar sua comunidade durante uma seca extrema é um retrato fiel da luta de muitas famílias no país. E ao contrário de muitas produções, esse filme não romantiza. Ele mostra a dura realidade de quem vive à mercê do clima. Mas as mudanças climáticas não afetam apenas a produção de alimentos. Elas também agravam outros problemas, como a falta de água potável e o desmatamento. Muitas famílias recorrem à produção de carvão vegetal para sobreviver, mas isso tem um custo alto. A erosão do solo e a perda da fertilidade das terras, o que piora ainda mais a situação. E como se não fosse suficiente, o Malawi ainda depende fortemente de ajuda externa. Grande parte das iniciativas de combate à fome e à pobreza vem de organizações internacionais e doações. Sem esse apoio, a situação seria ainda mais desesperadora. Mas mesmo com a ajuda, as soluções são temporárias e o ciclo de vulnerabilidade continua. Número 9. Desafios logísticos. Para completar o cenário desafiador do Malawi, vem um ponto que muita gente já ouviu falar, mas poucos realmente entendem: a localização geográfica. O país não tem saída para o mar, e isso é mais do que um detalhe no mapa. É um obstáculo gigantesco que afeta diretamente o comércio, o transporte e, claro, o custo de vida. Um país sem litoral como o Malawi depende de vizinhos para importar e exportar produtos. Tudo o que entra ou sai precisa passar por portos estrangeiros, o que encarece e complica a logística. Os principais portos usados pelo Malawi são Beira e Nacala, em Moçambique, e Dar es Salaam, na Tanzânia. Mais recentemente, o porto de Walvis Bay, na Namíbia, também entrou na jogada, especialmente para a importação de combustível. Mas, apesar de alternativas como essa, os desafios continuam. Produtos essenciais enfrentam longas filas e atrasos, e a falta de uma rota eficiente só eleva os custos. O resultado? Preços mais altos para tudo e um impacto direto na vida da população. Número 10. Futuro. Olhando para tudo isso, é impossível não se perguntar: por que o Malawi enfrenta tantas dificuldades? Há um caminho para melhorar? A resposta não é simples, mas um problema sempre aparece: corrupção. Ela está em todos os cantos, desviando recursos que deveriam ser usados para melhorar áreas essenciais como educação, saúde, infraestrutura e desenvolvimento rural. Políticos, funcionários públicos e até membros de organizações acabam se beneficiando de um sistema que trava o progresso do país. E enquanto isso,
A população continua presa em um ciclo de pobreza e falta de oportunidades. Tem gente que compara o Malawi a um barco com vários furos. Você pode tentar tirar a água, mas, se não tapar os buracos, ele vai continuar afundando. E o grande desafio aqui é que esses furos não são apenas numerosos, mas também difíceis de resolver. E assim, encerramos nosso itinerário pelo Malawi. Mas e você? Já conhecia o país? O que mais te impressionou dessa realidade? Compartilhe sua opinião com a gente nos comentários. Se você é fã de explorar locais misteriosos e histórias que desafiam a realidade, continue com a gente. Ainda há muito para descobrir juntos por esse belo mundo. Muito obrigado por assistir e até a próxima.